Seguindo na série dos vídeos mais técnicos aqui no canal da Imagem.vet no YouTube, eu vou falar hoje sobre janelamento. Como que a gente janela uma imagem de tomografia e o que é janelar, o que é mudar o brilho e contraste, no que a gente está mexendo quando a gente faz isso no exame de tomografia computadorizada. Eu sou o Cazé e vou falar sobre isso para vocês logo depois da vinheta. Aproveita, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para as notificações de novos vídeos que a gente vai liberar aqui no canal. O janelamento, ele tem a ver com a escala de Hounsfield, aquela escala de densidades. Para quem não sabe, eu vou explicar um pouquinho sobre essa escala de Hounsfield, como ela foi criada e para que ela serve, para a gente entender melhor o janelamento na imagem de tomografia. A tabela de Hounsfield é uma tabela que foi criada para facilitar a transposição dos dados brutos para imagem visual. Ou seja, para calibrar o equipamento, para dizer para o equipamento quais são as diferentes densidades radiográficas que a gente está exposto. Tá? E aí, para isso, Hounsfield, quando criou o equipamento de tomografia, quando ele estava desenvolvendo isso, ele definiu que a água seria o padrão zero, a densidade base. Tudo que fosse menos denso do que a água teria valores negativos dentro dessa escala de Hounsfield, e tudo que tivesse valores positivos seriam mais densos do que a água. Tá? Então, se a gente olhar aqui para a tabela, a gente consegue ver que a água tem a densidade zero, gordura é menos denso, tem aí em torno de menos 100, pulmão vai variar de menos 845 a menos 500, e o ar puro ele tem uma densidade em menos 1000 dentro dessa escala de unidades Hounsfield. Tá? E estruturas mais densas, como o cérebro, o rim, o fígado, vão ter valores positivos, tá? Até a gente chegar lá no osso, ou que vai ter valores bem altos, acima de 100, chegando até 1000. O metal e o contraste têm valores ainda maiores, chegando a 3000. Tá? Mas pensando nas densidades biológicas, a gente vai chegar ali parando no osso. Tá bom, e para que serve isso? Cada pixel da imagem, quando a imagem convertida lá pelo algoritmo que converte o raw data, os dados brutos, em imagem, cada pixel da imagem vai possuir um valor numérico dentro da escala de Hounsfield. Tá? Então, neste exemplo, a gente tem aqui uma imagem em corte transversal à altura do encéfalo, onde nós conseguimos identificar os ventrículos laterais, aqui o conduto auditivo e a bula timpânica. Cada pixel possui um valor. Então, eu pus alguns exemplos aqui. Aqui no canal auditivo, se a gente perguntar para o equipamento qual o valor desse pixel, ele vai nos dar aqui, ó, menos 747. Eu estou num lugar errado, né? Que nós sabemos que essa densidade ela é menor do que a água, bem menor do que a água, porque é ar puro. Tá? Aqui na musculatura o valor é de 64, no encéfalo 32, como a gente tinha visto lá na tabela, né? Que variava de 30 a 40, e aqui na estrutura óssea o valor de 159. Sabendo que cada ponto da imagem possui um valor dentro dessa escala de Hounsfield, aí a gente consegue começar a entender o que é o janelamento da imagem na tomografia computadorizada. É essa escalinha que a gente tem aqui do lado. Tá? Esse é o janelamento. São os tons de cinza que vão ser aplicados nesses números para que nós possamos visualizar a imagem. Eu fiz um gráfico aqui que talvez facilite o nosso entendimento. Né? E aí eu distribuí aquelas estruturas que a gente tinha visto lá dentro desse gráfico. Então o ar está aqui, menos 1000, o pulmão aqui, a gordura, o tecido conectivo e assim por diante. Se eu peço para o equipamento me mostrar tons de cinza que vão de menos 200, mais ou menos, até 200, eu vou ter tons de cinza na minha imagem que vão contemplar a gordura, o tecido conectivo, o osso esponjoso, os órgãos, mas acima disso, a minha imagem, tudo que tiver densidade acima de 200 ou 250, vai ter um tom branco na minha imagem.
E eu visualmente não vou conseguir diferenciar. Tudo que estiver abaixo aqui de menos 200 vai aparecer como preto. Ou seja, eu não consigo diferenciar o que é pulmão, parênquima pulmonar, de ar puro. Tá? Então, essa é a imagem resultante de um janelamento para abdômen ou para tecidos abdominais. A gente determina esse nome, é esse janelamento aqui, que vai de menos 135 até 215, mais ou menos, é o que a gente chama de janelamento abdômen. Zé, mas aqui está uma imagem de encéfalo. A gente pode aplicar o janelamento em qualquer imagem, tá? Eu vou mostrar isso na prática para vocês daqui a pouquinho. Então, eu posso pegar qualquer imagem e aplicar o janelamento. A gente chama de abdômen, mas essa é uma pré-determinação. É porque esse janelamento ele é muito bom para a gente avaliar o abdômen. Por quê? Todas as estruturas aqui, todos os órgãos estão distribuídos em tons de cinza. Então, visualmente, eu vou conseguir ter pequenas diferenças em tons de cinza que visualmente eu vou conseguir diferenciar os órgãos. Tá? Então, essa é uma janela que a gente chama de abdômen, mas ela pode, obviamente, ser aplicada. E aqui é o resultado que a gente tem naquela mesma imagem, né? Eu consigo aqui ver os ventrículos laterais ainda, só que eu passei a ver um pouquinho melhor o osso trabeculado. A gente vai repetir aquela imagem anterior. Aquela imagem anterior está no janelamento que a gente chama de encéfalo, tá? O janelamento de encéfalo, ele é um janelamento mais curto, que ele vai de 0 até 100 e pouquinho, tá? Ou seja, se eu não conseguia diferenciar campos pulmonares de ar na imagem anterior, aqui eu não vou conseguir diferenciar nem gordura, nem tecido conectivo, porque tudo que está abaixo de 0 é preto na minha imagem. E tudo que estiver acima de 100 vai ser branco. Tá? Então, é aquela imagem que a gente tinha visto anteriormente. É a mesma imagem da janela abdômen, só que eu mudei esse janelamento para a gente conseguir observar algumas estruturas específicas. Então, agora, os ventrículos laterais ficam muito mais conspícuos, muito mais fáceis da gente enxergar em relação ao parênquima encefálico. Em compensação, eu não vejo nada no osso trabecular. Tá? O terceiro janelamento que a gente tem protocolar, vamos dizer assim, é o janelamento pulmão. Então, ele vai incluir tudo que são estruturas pulmonares, então ar puro, próprio parênquima pulmonar, gordura é importante, né, porque a gente tem gordura ali no mediastino, alguns órgãos por conta do coração, então ele vai incluir todas essas estruturas. Ele vai lá de menos 1000 e alguma coisa até mais ou menos 200 e pouco, tá? E aí é essa imagem que a gente obtém. Tá? Então aqui, ó, de menos 1200 até 200, esse é o janelamento que a gente determinou, tá? E a gente consegue ver estruturas diferentes. Por exemplo, a gente não consegue ver tão bem mais, ou praticamente a gente não consegue definir os ventrículos laterais, mas não é o objetivo. A gente quer ver estruturas aeradas num janelamento pulmão. E aí eu consigo ver dentro do canal auditivo a membrana timpânica que antes não era possível enxergar com os outros janelamentos. E mais uma vez é importante, isso eu estou fazendo numa imagem já reconstruída. Eu estou mudando esse janelamento de acordo com aquilo que eu quero avaliar, daquilo que está sendo importante para mim naquele momento, na minha avaliação. E por último, o janelamento ósseo. Ele também é uma janela ampla, só que com um nível, o seu ponto central mais alto. Eu descarto novamente o que é pulmão e ar, mas eu contemplo o que é osso compacto, osso esponjoso e até gordura. Porque como a gente sabe, dentro do canal medular, no osso trabeculado, a gente possui gordura. Então, eu preciso ter a gordura aí com alguma densidade em tons de cinza para que a gente consiga identificá-la e diferenciar de outras estruturas, por exemplo, do ar. Né? Então, a gente faz um ponto de corte aqui mais baixo, vai de menos 350, menos 450 no caso, tá? Até 1050. Dois conceitos importantes no janelamento que, assim, a gente não vai aplicar, mas que a gente precisa saber, que é largura
e nível. A largura da minha janela é quantos pontos dentro da densidade da escala de Hounsfield eu tenho. Nesse caso aqui, eu tenho uma largura de 1.500 densidades dentro da escala de Hounsfield. Porque se eu somar, né, menos 450 até o 1050, toda essa amplitude da minha janela, ela tem 1.500 densidades de Hounsfield. Tá? Só que o centro da minha janela está em 300. Diferente, por exemplo, do que a gente tinha na janela anterior. Tá? Então, deixa eu passar aqui mais uma vez, deixar na janela de pulmão, que a gente tinha aí uma amplitude, uma largura de 1.400, 1.200 mais 200, a gente tem 1.400 nessa amplitude, só que o centro da minha janela não está lá no 300, ele está no menos 500. Então, são dois valores que a gente consegue observar que determinam o nosso janelamento. Então, a amplitude e o centro da nossa janela. Tá? Aplicando mais uma vez esses janelamentos numa outra região, numa outra estrutura, para a gente ter mais um exemplo aqui, a gente consegue ver aqui numa região de tórax, né? Quando a gente aplica o janelamento pulmão, é muito mais fácil a gente identificar, ou a gente, não é nem que seja mais fácil, a gente consegue identificar o que é parênquima pulmonar, o que são brônquios, o que são vasos, coisa que é impossível nos demais janelamentos. Tá? Nós vamos agora direto para o visualizador para ver isso na prática. Tá? Então, a gente tem aqui o mesmo estudo que a gente usou no exame passado, e eu vou tirar aqui, a gente está com os dois filtros diferentes, um de cada lado, tá? E a gente vai mudar nas duas imagens ao mesmo tempo o janelamento. Eu posso simplesmente usar, mexendo aqui no brilho e contraste, ou eu ir direto no janelamento WL, nível WW, amplitude, e mudar para abdômen. Tá? E aí eu vou conseguir ter os tons de cinza para eu fazer a diferenciação de um fígado, né, ou de um nódulo dentro do fígado. Tá? Eu posso escolher uma densidade óssea, que é aquela que a gente estava na imagem logo que a gente abriu aqui. E aí eu consigo fazer uma diferenciação do osso trabeculado, do osso cortical. Eu posso aplicar o janelamento pulmão, e aí eu vou conseguir ver o parênquima pulmonar e as vias aéreas, né? Então brônquios e vasos. E, por fim, a gente tem o janelamento encéfalo, ou cérebro, que nesse caso ele não vai ter muita aplicabilidade. Mas vejam que a gente está trabalhando na mesma imagem e mexendo o janelamento, as densidades que nós conseguimos observar no nosso exame. Então, o janelamento ele é aplicado já na imagem reconstruída. Nós vamos mudar o brilho e contraste de acordo com as estruturas que a gente quer ressaltar, que a gente quer observar. E, claro, que eles vão ser aplicados de acordo com a região que a gente está avaliando também. Então, no abdômen, eu vou brincar aí com o janelamento de abdômen, o janelamento ósseo, talvez o janelamento pulmão, porque a gente pega um pouquinho ali do parênquima pulmonar. Já lá no crânio, a gente vai trabalhar com janelamento ósseo, que é muito importante, janelamento encéfalo. Então, esse vídeo é para a gente explicar e entender um pouco melhor o que são os janelamentos, como que a gente pode utilizá-los nos exames de tomografia computadorizada. Se você já sabe utilizar isso aí no seu visualizador, deixa um joinha e faz os seus comentários. Se você tem mais alguma dúvida sobre o janelamento, também a gente fica à disposição. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.